Na década de 80, Meu Brasil em Transição ecoa de norte a sul a voz da população, brasileiros construindo a democratização. Tendo como objetivo divulgar e informar, fazendo os moradores interagir, participar, assinar-se em Guabiraba a Difusora Sabiá. A ideia da rádio aqui no bairro surgiu da necessidade de a gente se comunicar com a população, porque a gente fazia uns panfletozinhos, um jornalzinho, e era muito difícil o pessoal ler. Então a gente via que um carro de som, um negócio assim que todo mundo escutasse, seria mais fácil. Então a gente pensou em colocar aqui uns cornetas e começar nos comunicando com a população. O pessoal vem dar informação assim, em documentos perdidos, pede música. A gente dá informação também de algum problema que está acontecendo no bairro, né? Problema assim, muito sério, problemas graves que tem acontecido no bairro, a gente sempre está comunicando a todo momento à comunidade. E não só coisa também do bairro, como também de fora a gente comunica ao público também. Faço um apelo a todo o pessoal de Guabiraba que domingo vai haver uma grande eleição. Começa às 8 horas. Participe da grande eleição que vai haver em nossa comunidade, aqui em Guabiraba. É muito importante a sua participação domingo, dando seu voto para a nova diretoria do Conselho dos Moradores. Programa A Voz do Trabalhador, Rádio Difusora Sabiá. Olha a hora certa, 6h10, 6h10. Vamos acordando, Dona Maria, vamos acordando, Seu José. Vamos levantar da cama, menino. Olha a hora do café, é hora de escola, é hora de estar de pé. Olha a hora, gente, 6h11, 6h11. Isso aqui é a nossa vila aqui, onde um dia já foi terra e lama. Hoje está assim, no início era barracos de lona, de plástico, mas agora você vê, está linda, né? Maravilhosa, todo mundo com suas casas de alvenaria. É só a gente olhar e ver com a alegria em que se tornou isso aqui. A gente teve, durante todo o processo de luta, acho mais ou menos 6 meses, várias investidas de retirada, né, de possibilidade de retirada da população, e todas essas investidas feitas pela justiça, a gente sempre contou com os moradores para defender a vila, e nesse processo a Rádio Difusora foi de grande importância na época, tendo em vista que a gente não tinha nos meios de comunicação diversos o mesmo espaço que a Rádio Difusora Sabiá nos dava. Então foi uma Rádio Difusora, ela nasceu de uma parceria entre a FASE, a FEACA e o Conselho da Guabiraba, né? E durante o processo, não só na ocupação, mas de assembleias gerais, de eleições do Conselho, a Rádio Difusora teve grande importância nisso, porque era o meio de comunicação que chegava até todos os moradores da Guabiraba. A Rádio Sabiá, quando eu cheguei aqui, foi o primeiro contato que eu tive com atividades comunitárias, né? Então a Rádio Sabiá, ela contribuía bastante assim, com as divulgações que ela fazia na comunidade, né? E assim, o que eu acho muito importante dela era a questão dos serviços assim, que ela fazia como um serviço de utilidade pública mesmo, né? Porque as pessoas, quando queriam divulgar alguma coisa que iria acontecer na comunidade, algum evento, procuravam a rádio, as escolas também, né? E tem a questão assim antes de nós mesmo professoras chegarmos na escola, a rádio já tinha um programa às 6 horas da manhã que já ficava acordando, né, os meninos, os pais, já para eles se organizarem em relação aos meninos chegarem no horário na escola. Então, assim, o trabalho dela foi muito bom, foi muito positivo. A Rádio Sabiá, quando ela começou, me parece que em 84, né? Então, ela veio fortalecer a mobilização, a informação, né? Eu me lembro que a gente fazia debates na rádio sobre as doenças mais comuns, ou então informava o que é que tinha, como é que a gente relacionava a falta de saneamento com determinados aspectos de doença, como é que a gente relacionava a moradia com o adoecimento das pessoas. Então, a Rádio Sabiá, eu acho que teve um papel fundamental nesse momento no trabalho da gente do Grupo de Saúde. Eu acho que nesse momento, as rádios comunitárias, principalmente a Rádio Sabiá, o papel principal era de mobilizar, né? E também, ao mesmo tempo, de informar.
era uma rádio que estava voltada para os problemas daquela comunidade. Aí a comunidade sentia-se assim, participando, a comunidade estava presente, né? Sempre havia debates onde eram tratados temas do momento, né? E de uma forma que a comunidade entendesse, de uma forma acessível para aquela comunidade. Então, eu vejo as rádios comunitárias, principalmente a Rádio Sabiá, naquele momento, como muito importante para criar uma consciência política nas pessoas. Eu diria que a Rádio Sabiá é uma referência para todos nós que fazemos rádio comunitária, tendo em vista que ela surgiu a partir de um piloto, praticamente, né? E ela surgiu num momento difícil, né? Sobretudo onde ninguém se falava em rádio comunitária, só existia apenas rádio de caixinha, aquela rádio de posto, que hoje ainda tem, ainda sobrevive, e a gente defende essas rádios. Então recebeu todas as pressões, recebeu todas as perseguições possíveis. Muitas lutas por moradia, por água, houve muita coisa que a gente andou participando. A luta pela construção dos muros de arrimo, nas barreiras aqui, nesses altos córregos de Casa Amarela. Essa experiência lá da Rádio Sabiá da Guabiraba, que eu digo que ela vem no rastro, ela surge no rastro de tudo isso que andou acontecendo nessa história que eu contei, nessa pré-história. Essa é a pré-história da Rádio Sabiá, vamos dizer assim, né? A Majestade Sabiá, muito boa. E 5 horas da manhã eu já estava encostando o ônibus aqui, e ela já estava no ar, botando aquelas músicas antigas, ela botava aquelas músicas de Teixeirinha, alô, alô, motorista do Brasil, ela botava isso, eu chorava, era muito bom. Viu? Temos que lutar pra poder mudar a situação. Vamos à luta, meu irmão. É importante registrar que as rádios comunitárias fazem parte de um movimento pelo direito à comunicação, um direito humano fundamental, que é o direito à comunicação. Aqui no Brasil, o movimento de rádios comunitárias vem diante da Constituinte, tentou, inclusive, em 1988, na nova Constituição do Brasil, inserir um marco legal para a comunicação comunitária, não foi conseguido. Isso ficou, permaneceu e continuou com a luta com a organização clandestina das rádios comunitárias. Encontrei as rádios comunitárias como um excelente exemplo dessa ideia, né, de uma recepção ativa. Este receptor, ele tinha uma atividade muito grande e ele intercambiava de posição com o emissor, ele trocava de posição com o emissor, ele se transformava em emissor também, em produtor também de conteúdo, e não só consumidor, né, desses produtos da comunicação aqui. E a rádio comunitária, no entender de quem idealizou, acho que é uma coisa que se diz com relação à rádio comunitária vinda dos políticos, do governo, que é a democratização da comunicação. Mas acho que há algumas distorções, por exemplo, quando se permite que a rádio comunitária, ou com o rótulo de comunitária, e não é comunitária, porque não tem autorização, trabalha, é uma rádio pirata. Primeiro, esse termo pejorativo, pirataria, é uma agressão dos inimigos da comunicação popular, fazem com relação àqueles que lutam pela democratização da comunicação. Essas rádios não podem estar concorrendo com as rádios comerciais ilegalmente. Se elas atuam conforme a legislação, não tem por que a gente se preocupar, cada um tem seu espaço. Só as outras nossas que dizem que é concorrente, que nós não somos concorrentes porque os papéis são diferentes, elas têm um papel, elas se propõem a informar para ganhar. E nós nos propomos a informar para formar o cidadão e contribuir com o resgate da cidadania de cada um.
tinha uma rua calçada, por que a gente não tinha emprego para os nossos jovens já nessa época, por que a gente muita gente passava fome, não tinha uma casa. Então, o porquê de tudo isso, o nosso grupo de estudos, ele nos respondeu todas essas questões e, melhor de tudo, apontava caminhos para que a gente pudesse se organizar e pudesse conquistar aquilo que a gente queria. Esse papel do Conselho da Rádio no processo de organização de Casa Amarela e do Recife. A gente está fazendo, mas a gente sabe que o papel não é da gente, o papel é do Estado. A importância da Sabiá nesse processo, né? Porque aí ela divulgava tudo, porque as rádios, né, que está aí no rádio, não faziam esse papel. Mas aí a Sabiá estava lá, firme e forte, de 6 horas da manhã, acordando o povo e dizendo vai ter reunião no Conselho de Morador. Não vai acontecer. O que é que vai acontecer? Contando todo o acontecido. Minha volta, Simonia de Barras, cantando para a majestade Sabiá. A majestade Sabiá. A gente tinha na época um grande aliado que era a Fase, né? Aí a gente bolou a ideia de ter uma rádio e fizemos um projetinho diferente. Aí mandamos para a Fase com o apoio da... Era Fase... Quem era a outra? Etapas e teatro. Fase, etapa e teatro, exatamente. Aí aprovaram um projetinho. Não, mas a Rádio Sabiá é antes da FEAP. Era. A Rádio Sabiá Fase é e etapas. Fase e etapas. Fase e etapas. Aí a gente fez um projetinho, aí eles arrumaram o dinheiro, não foi? Me mandaram para um curso em São Paulo, no CENIC, Centro de Comunicação São Miguel Paulista. Aí a gente foi, passamos 3 dias lá em São Paulo, num curso de Rádio Comunicação Popular. Aí quando chegou aqui, o dinheiro não dava para a gente comprar equipamentos novos, mas a gente comprou equipamentos usados e fizemos a cabine da rádio. Não, porque a gente não tinha projetado a cabine. Aí para fazer a cabine, o dinheiro não dava para fazer equipamento novo. Aí a gente fez uma cabinezinha e comprou os cornetas usados, o mastro e tal, e foi feita a rádio. Tô embora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra irritar. A presença da rádio nas eleições, uma presença imparcial, né? Tanto nas eleições do Conselho, onde todas as chapas podiam ir lá discutir, podiam ir lá apresentar sua proposta. Na campanha das diretas Nas campanhas das diretas já. Naquelas passeatas de água, de luz, que a gente vê a nível de estado de Pernambuco, a rádio fazia mobilização da Guabiraba, era a rádio que fazia em primeira mão, em primeiro lugar, de fato. Então, eu acho que essa presença da rádio, se a gente fosse contar direitinho a presença da rádio, a gente passaria um livro de 500 páginas e talvez não fosse suficiente para a gente contar a importância, até porque a importância só sabe quem vivenciou. A gente falar agora é tão simples, né? Até emociona. De manhã eu estava passando, eu fico emocionada porque a gente começa a lembrar, né, Helena, né, Adriana? A gente começa a lembrar e a gente começa a se emocionar do que foi a nossa história dentro dessa Guabiraba. Para todo lugar que você olha aqui, é fruto dessa luta dos moradores e que teve a participação. Escadaria, água, luz, escola, posto policial, posto de saúde, que hoje teve a interferência direta da Rádio Sabiá, com certeza. Aí eu lembro que eu botava umas músicas, né? Aquelas músicas caminhando e cantando, aquelas músicas revolucionárias. Aí um belo dia chega o padeiro. O padeiro ia um gravador desse tamanho, que ele tinha acabado de ir em São Paulo, parece. Aí ele chegava na rádio e falava, essa rádio tem música não, é? Né? Tem música não, ele deixava um bocado de CD de... Era CD não, era Fernando Mendes, Paulo Sérgio, era cassete e LP. Minha copa sinfonia de Barras, cantando para a majestade Sabiá. A majestade Sabiá. E quanto ao fechamento, né, da rádio, aí quando o Sandra começou a falar, existia uma política, né, aqui
E a rádio, ela favorecia a uns e a outros não. Quer dizer, uns gostavam e outros não. Que era ideológica, a rádio era ideológica. Quer dizer, fecharam a rádio. Né? Conseguiram fechar a rádio. Quando nós assumimos o Conselho de Vereadores, então uma meta prioritária nossa era reabrir a rádio comunitária Sabiá. Até que muita gente reivindicava isso. Muita gente reivindicava. Então era uma meta prioritária. Por quê? Por causa do pioneirismo da rádio. Né? Por causa da história da rádio. Né? Então eu acho que a Rádio Sabiá, hoje, ela deveria hoje estar no patamar, tá? Lá nas alturas. A Rádio Sabiá, ela de fato não morreu, porque existe na memória do povo que não esquece. Hein? Por incrível que pareça, não esquece. Mas aí eu concordo plenamente com o colega Haroldo, tá entendendo? Existe, veja só, para mim a Rádio Sabiá ela foi tão importante que ela deu inspiração para as pessoas, Miguel e Hélio, que participou também, de certa forma, da Sabiá. Eles adquiriram conhecimento até mesmo de como montar uma rádio. E isso é através da vivência da Rádio Sabiá. Hoje, com o computador, TV, rádio, celular, ainda sinto saudade. Então começo a pensar, ai meu Deus, como eu queria, nem que fosse por um dia, acordar com a melodia nas ondas da Sabiá. Menina, toque em mim, menina, vem tocar. Menina, toque em mim, o amor começar. Menina, toque em mim, menina, vem tocar. Menina, toque em mim, o amor começar. Esse era o namoro, desde a Regina, quando a gente namorava na casa de menina. Daí ia resolver o namoro acelerar, onde deu uma